Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos disponibilizando a partir de agora o vídeo 016, que fala sobre a longanimidade, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E a programação nossa, ela é sempre exibida aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, a partir das 19 horas, você vai receber uma edição especial aí de um estudo nosso, vai receber uma oração, uma devocional. Temos também uma programação especial voltada para casais também, um programa chamado Casados para Sempre, a programação que tem o intuito espiritual de edificar e fortalecer a vida das pessoas casadas, principalmente os casais jovens. É um fortalecimento aí para a pessoa achar um norte, uma direção para as suas dificuldades diárias da vida. E o programa de hoje ele fala, nós vamos deixar para a abordagem aí da nossa oração lá no final, a parte onde nós estamos finalizando lá com a programação especial, e no final a oração de agradecimento. Hoje a gente vai falar sobre a longanimidade, que é a paciência que reflete o coração de Deus. Longanimidade. A longanimidade é o quarto fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22. E a gente vai deixar para orar no final. Ela diz assim: ela pode ser compreendida como uma forma elevada de paciência que suporta o sofrimento, as ofensas, as dificuldades, com firmeza, sem perder nunca a esperança e o amor na nossa vida. Essa palavra, ela vem do latim longo, que tem o significado de ânimos. No latim, o significado dela é ânimos, aí que vem também de alma, ânimo, e traz a ideia de uma alma resistente que persevera mesmo diante das dificuldades e provações da vida. Diferente de uma paciência comum, a longanimidade é um ponto mais profundo. Ela não apenas espera sem reclamar, mas mantém o equilíbrio do espírito sereno, mesmo quando somos injustiçados, provocados, ou quando as respostas de Deus parecem tardar. É o tipo de atitude que vemos refletida no próximo caráter do Senhor, que é o longânimo. É grande em misericórdia. Quem é longânimo é grande em misericórdia. Salmo 145, 8 diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor. O Salmo 145, no versículo 8, diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Deus é paciente com os pecadores, dando-lhe tempo para se arrependerem. E essa mesma atitude é esperada por nós, filhos de Deus, nos dias atuais. No convívio diário, a longanimidade é essencial dentro das famílias, dentro das igrejas, é essencial no trabalho, com os amigos. A longanimidade, ela nos ajuda a manter a comunhão mesmo quando há conflito. A pessoa longânima, ela decide perdoar, esperar o tempo do outro e ser tardio em irar-se
como ensina. Aí tem aqui o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Você pode checar na sua Bíblia aí. Ele fala assim, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis isto, meus amados, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Jesus foi o maior exemplo de longanimidade, suportou zombarias, traições e até sofrimentos, o sofrimento da cruz, por amor a todos nós seres humanos. Nos tempos atuais, onde tudo é instantâneo e as pessoas são rápidas em julgar ou cancelar umas às outras, a longanimidade se torna um testemunho poderoso. Ela mostra ao mundo que é possível amar com constância, mesmo quando somos ofendidos. É uma virtude que nos aproxima mais do caráter de Cristo Jesus e que é preciso ser buscada com a ajuda do Espírito Santo para a nossa vida. Tá vendo aí? Tem que ser buscada cada vez mais e encontrada no Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Por fim, a longanimidade é mais do que uma atitude, é uma escolha espiritual de cada um de nós cristãos. Escolher ser longânimo é escolher amar com paciência, perdoar com profundidade e esperar com fé e permitir que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito e que glorifique sempre a Deus e transforma as nossas relações com outros a cada minuto, a cada instante da nossa vida. E bastante importante aí esse relato aí, esse primeiro relato sobre a longanimidade em nossa vida. Aí já vimos que a longanimidade é o quarto fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Aí falamos o primeiro sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz. E o estudo de hoje fala sobre a longanimidade. O que significa? A gente já viu uma parte do que significa longanimidade. É diferente de uma simples paciência. A longanimidade é suportar com amor e esperança, mesmo em meio às tribulações e injustiças dos dias atuais. Exemplo de Deus na longanimidade. Aplicações: devemos ser como Deus, cheio de paciência com os outros, dando espaço para eles, dando espaço para eles que cresçam e mudem, assim como Ele fez conosco. Deus é longânimo. Ele não age por impulso, mas com misericórdia sobre a nossa vida. Aí a gente pautou aqui o nosso estudo em 3 versículos da Bíblia, 3 capítulos de versículo. O primeiro fala o livro de Êxodo 34, capítulo 34, no versículo 6, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, chamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O 2 está na Bíblia, em Pedro, no capítulo 3, 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 3. Romanos 2, 4 diz assim: ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aí vamos para
o ponto 3 do estudo, que fala sobre a longanimidade na vida de Jesus em meio às lutas e às acusações. Essa aplicação aqui, devemos agir como Jesus agiu, não reivindicando o mal com o mal, mas sendo firmes no amor. A Bíblia mostra que Jesus suportou todas as zombarias, traições e a cruz sem responder nenhuma palavra de ira. O livro de Isaías, a gente pautou aqui, no livro de Isaías 53, no versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Aí a gente vai seguir o nosso estudo aqui. Aí continua e diz assim: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O restante aqui de Isaías 53, 7 diz assim: e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aí ele teve paciência com os discípulos, com os fariseus e principalmente com as pessoas, todas as pessoas e o povo. Ponto 4 do nosso estudo fala assim: como desenvolver a longanimidade para a vida, para a nossa vida nos dias atuais. Aí diz assim: a longanimidade é o fruto do Espírito, não é natural, é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O livro de Romanos, no capítulo 5, 3, versículo 3 ao 4, diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, diz assim, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, 3, versículo 3 e 4. Tiago, a Bíblia, na Bíblia em Tiago 1, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: sabendo que a vossa provação de fé, em vez de confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Outro ponto do nosso estudo 5 diz assim: aplicação práticas da longanimidade na nossa vida atual, as situações cotidianas e as respostas com longanimidade. As ofensas verbais, a gente tem que responder com mansidão e silêncio. O livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí outro ponto da situação cotidiana: gente difícil, pessoas difíceis. Aí diz assim: amar com paciência, devemos amar com paciência. Na Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Outro ponto dessa aplicação prática fala sobre os problemas repetidos. Aí diz assim: orar, perseverar, não desistir nunca, nem das lutas e nem das pessoas. Aí diz assim, o livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Outro ponto do nosso estudo diz assim, sobre as situações cotidianas: esperar pelas promessas. E a resposta sobre a longanimidade é confiar no
tempo de Deus para a nossa vida. O livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a gente fez uma reflexão aí do contexto atual sobre a longanimidade. Se você é longano, seja longano, paciente com seus pais, com seus irmãos, com seus cônjuges, na igreja, envolvendo a questão também das lideranças. Em que área da sua vida você precisa ser mais longano, mais paciente? Aí é uma reflexão que nós deixamos para você fazer uma reflexão sempre sobre esse tema aqui, sobre longanimidade na sua vida, sobre ser mais uma pessoa longano e ser mais paciente. A longanimidade é uma virtude rara e preciosa nos dias atuais. No mundo imediatista, ser longano é um sinal de maturidade espiritual e prova de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Precisamos mais orar para que o Espírito desenvolva esse fruto de longanimidade em nossa vida nos dias atuais, pois só assim viveremos de maneira agradável a Deus, testemunhando com nossa paciência e nossa perseverança para todos aqueles que estão em nossa volta, referente à questão congregacional, aos irmãos, aos vizinhos, a questão familiar, a nossa questão familiar, na questão nossa vida, a amplitude da nossa vida. Temos sempre que estar atento na questão de ser uma pessoa longano na nossa vida. E porque esses frutos de paciência e perseverança na nossa vida nos dias atuais são de muita importância para manter o nosso testemunho, manter o nosso caráter de cristãos nos dias atuais. E a gente viu aí, na questão do nosso estudo, a gente viu uma abordagem gloriosa, uma abordagem fantástica sobre a paciência que reflete o coração de Deus, que é a longanimidade. A gente viu aí que ela está escrito aí no livro de Gálatas 5:22, que fala sobre também, que é também uma paciência. Ela é mais profunda, é uma paciência dotada por Deus, vinda de Deus em nosso coração. E vimos também aí o Salmo 145, no versículo 8, que fala sobre bondade e compassivo é o Senhor. Aí falamos também sobre o convívio diário, sobre a longanimidade na nossa vida. E mostramos também o livro de Tiago, no capítulo 1:19, que fala também sobre esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E falamos também no nosso estudo sobre o significado da longanimidade na nossa vida. E falamos também no nosso estudo sobre o exemplo de Deus na longanimidade na nossa vida. Falamos também sobre o livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6. Falamos também sobre mais um versículo da Bíblia, que está em Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Falamos também sobre Romanos, no capítulo 2, no versículo 4. Falamos sobre a longanimidade na vida de Jesus em meio
todas as dificuldades e provações que ele passou. Falamos também como desenvolver a longanimidade em nossa vida nos dias atuais, muito importante, onde se temos aí a longanimidade como fruto do Espírito, que não é natural, o resultado natural de uma vida produzida por nós, é um resultado de Deus no nosso coração. Aplicamos também aí 2 versículos da palavra de Deus que está em Romanos 5, no versículo 3 e 4. Também o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Há uma tabela que expomos aqui sobre as aplicações práticas da longanimidade na vida atual, da nossa vida atual. Falamos sobre as ofensas verbais, como responder sempre com mansidão e silêncio, resposta branda que desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí pessoas difíceis, tratar sempre com amor e com muita paciência, os problemas repetidos continuamente na nossa vida, orar, perseverar e nunca desistir. E apresentamos aqui o livro de Romanos 12:12, e esperar pelas promessas do Senhor, confiar em Deus sempre. Apresentamos o livro de Hebreus 10:36 e uma abordagem geral da nossa reflexão diária. E apresentamos também a nossa conclusão sobre longanimidade, que é uma virtude rara e preciosa no mundo imediatista como nós estamos vivendo nos dias atuais. E a gente vai concluir o nosso estudo aqui e participando aqui de uma oração de agradecimento a Deus, aonde o nosso Deus mostra um estudo maravilhoso e edificador para a nossa vida, para a gente se fortalecer mais, ser mais paciente nos dias atuais. E vamos concluir com a nossa oração agora, onde diz: Senhor, dai-me um coração longânimo como o teu, Senhor. Senhor, ensina a suportar sempre com amor, Senhor, a esperar com fé e não desistir das pessoas, Senhor, que estão bem próximas de nós, Senhor. Como o Senhor não desistiu de mim, que o Espírito produza em mim esse fruto, Senhor, da longanimidade em nosso coração. E para que eu seja parecido cada vez mais com o nosso Senhor Jesus, que suportou todas as dificuldades, todas as lutas, todas as calúnias, todas as defamações, todas as perseguições, todo o sofrimento, Senhor. O Senhor enfrentou todas essas dificuldades com muita paciência, com muito temor, com muita longanimidade, sempre, Senhor, exaltando a tua bondade para com todos nós seres humanos. Senhor, misericórdia, Senhor, nos torna cada vez mais, Senhor, uma pessoa, Senhor, longânima em nossa vida, que o Senhor cada vez mais produza em nosso coração, Senhor, essa paciência, esse desejo maravilhoso, Senhor, de nós suportarmos uns aos outros, Senhor, no contexto religioso, no contexto congregacional da nossa igreja. Que o Senhor nos dê mais paciência nos dias atuais, Senhor, para vivermos em uma qualidade de vida melhor para a nossa vida, para os nossos irmãos, na amplitude congregacional. Senhor, te agradecemos também, Senhor, pela nossa vida, pelos nossos familiares, pela bondade do Senhor, sempre vinda à nossa vida, Senhor. Senhor, que haja sempre no nosso coração o sopro divino do Senhor com relação, Senhor, à tua palavra, a iluminação da tua palavra em nosso coração, Senhor.
Senhor, concluímos e agradecemos por esse maravilhoso ensino, porque temos a certeza absoluta, Senhor, que milhares e milhares de pessoas irão ser fortalecidas por esse estudo e pela Tua palavra que foi explanada, Senhor, explanada no coração de cada um deles agora, no momento que participaram desse estudo junto conosco, Senhor. Senhor, que agradecemos, Jesus, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Obrigado por Teu Filho Jesus, Senhor, sofrer, padecer, aonde foi, Senhor, maltratado, humilhado, Senhor, mas suportou tudo, Senhor, por nossa vida, por amor à nossa vida, por amor à humanidade. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um sopro do Espírito para com a nossa vida, Senhor, que é esse estudo maravilhoso. Senhor, glorificado seja o Senhor para sempre na nossa vida, Jesus. Exaltado seja sempre o Teu santo nome na nossa vida, Jesus. Glória Te damos, porque sabemos, Senhor, que o cuidar do Senhor, a bondade do Senhor é sempre para com a nossa vida, é sempre para aqueles que amam ao Senhor. A bondade e a exaltação e o cuidar do Senhor está sempre ao lado daqueles que amam a Cristo Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome sempre no nosso coração. Queremos Te agradecer. Amém, Jesus.